Bom, então agora nós iniciamos a gravação de mais uma aula. Nessa aula nós vamos discutir sobre o PowerPoint, tá? Aqui dando continuidade às ferramentas de escritório. Nós já falamos do Excel, nós já falamos do Word, tá? Ferramentas de produção de texto, ferramentas para tabulação de dados, né? Processamento de dados. E nessa aula nós vamos discutir sobre o PowerPoint, que é uma ferramenta para apresentação de informações. Tá? Então, junto das suítes de escritório, tá? Das ferramentas, né, das aplicações de uso geral mais utilizadas, nós destacamos aqui esses três: o Excel, o Word e o PowerPoint. Tá? Então, nessa aula nós vamos discutir o primeiro tópico do PowerPoint, né? A gente vai conhecer o PowerPoint. Eu vou explicar para vocês sobre o funcionamento, né? Sobre as guias e as diversas formas de se utilizar essas guias, tá? As principais funcionalidades. Então, existem algumas funcionalidades que eu não vou aprofundar, tá? Eu vou destacar as principais nessa aula. Na próxima aula, eu vou destacar algumas funcionalidades como a inserção de objetos, né? Ou seja, além do texto que a gente pode inserir numa apresentação, a gente pode inserir outros objetos, tá? Como imagens, como gráficos, tabelas e formas. Tá? O PowerPoint ele costuma chamar esses objetos também de Smart Arts, né? Alguns objetos que possuem, né, interfaces com ligações, com designs e formas diferentes. Então, na próxima aula, além de explorarmos esses objetos, nós também vamos ver como salvar um arquivo, como exportar o arquivo como PDF ou imprimir o slide, né, de forma que ele possa ser impresso a forma a diminuir a quantidade de folhas, né, um resumo ali do slide. Então, além desses tópicos de objetos, nós vamos também explorar sobre como salvar e como exportar as nossas apresentações. Bom, então, a definição, né, sobre o PowerPoint, sobre uma introdução geral sobre o PowerPoint, tá? É um aplicativo cuja função é auxiliar o usuário a montar apresentações, tá? Na forma de uma sequência de telas. Então, aqui a gente vai passar as informações, né, construir as informações e passar elas pouco a pouco através de uma sequência de telas. Tá? Isso aí é feito até antes, né, do uso de computadores, né, aqueles antigos projetores, né, que tinham aquelas folhas transparentes, né, os professores andavam com essas folhas transparentes, né, e colocavam nesses projetores para trazer sequências de informação nas suas aulas. Tá? Então, a apresentação, ao invés de ser no quadro, poderia ser através dessas transparências. E com a evolução aí da informática, o PowerPoint veio a ser um software para esta finalidade, para produzir a sequência de informações, né, através de folhas, através de telas. Bom, então a gente consegue utilizar essas apresentações que são produzidas, né, no PowerPoint, tá? Na tela do próprio computador, quando a gente baixa uma apresentação de outra pessoa, quer estudar, quer verificar aquelas informações. A gente pode utilizar conectado ao computador, né, um aparelho de projeção, né, como um projetor, como uma TV, né, um data show. E aí a representação dessas telas, né, vai ser transmitida através dos periféricos de saída, ou do monitor, ou da televisão, ou do data show. Tá? Além disso, o PowerPoint vai permitir que, além dessas informações serem exibidas nos dispositivos de saída, também possa ser impresso, possa ser exportado para, para PDF ou possa ser utilizado por algum aplicativo. O aplicativo que a gente tem no celular não é o mesmo aplicativo que a gente instala no computador. Então, além da gente poder exportar o arquivo para PDF para o formato do PowerPoint, que é o PPT, né, outros aplicativos conseguem visualizar as apresentações. Então, até aplicativos no celular vão conseguir também visualizar o que for produzido. Bom, aqui eu vou mostrando para vocês algumas telas. Tá? Essa primeira tela é a tela inicial, tá? Antes mesmo da tela de produção de slide.
quando você abre a aplicação, sem nenhum arquivo está aberto, sem nenhum arquivo está sendo visualizado, quando você abre a aplicação, né, diretamente, essa é a tela inicial. Tá? Essa tela inicial ele vai mostrar no lado esquerdo, né, essa parte meio alaranjada, os arquivos abertos recentemente, e na parte direita os modelos disponíveis. Tá? Esses modelos são da versão do PowerPoint 2013. Tá? As interfaces que eu vou mostrar para vocês ao longo das versões do PowerPoint, elas não mudaram. Tá? O que normalmente muda são esses modelos, são essas apresentações pré-estabelecidas para a gente utilizar, para a gente ver imagens novas, né? Recursos visuais novos, mas as ações, as funcionalidades, elas persistem entre as versões. Tá? Bom, então uma vez que a gente abre o PowerPoint diretamente, como vocês estão vendo aqui, a gente tem essa tela. Eu vou exibir uma tela inicial aqui do PowerPoint para vocês. Deixa eu clicar no botão iniciar do meu Windows, digitar aqui PowerPoint e vou ilustrar. Tá? Assim como está no slide, vou passar o slide aqui para vocês não confundirem. Tá? Eu vou trazer a aplicação do PowerPoint. Vocês estão vendo que quando eu abro ela, eu tenho esses modelos. Na parte esquerda, os arquivos que eu manipulei recentemente. Na parte direita, os modelos. Tá? Esses modelos você pode pesquisar por outros temas aqui, né? De apresentações, relativos à educação. Então, ele traz imagens, né? Designs diferenciados para que você use, né, em apresentações de contextos diferentes. Tá? Então, uma apresentação mais comercial, uma apresentação mais educativa, uma apresentação mais dinâmica, que você queira expor o conteúdo de uma forma mais lúdica, né? Você pode escolher um desses temas, tá? Lógico que esses temas eles não vão trazer tudo pronto para você. Além dele trazer uma tela inicial mais agradável, mais contextualizada com alguma temática, você vai precisar produzir conteúdo, né, relacionado com esse tema. Então, você vai ter que colocar os objetos, vai ter que colocar tabelas, vai ter que colocar imagens relacionadas a essa temática. Então, nessas próximas sequências de slide, eu vou mostrar para vocês como inserir esses elementos visuais em uma apresentação. Bom, então, deixa eu tirar aqui o meu PowerPoint do lado. Tá? Esse aqui é a página inicial. Quando a gente clica, né, nessa parte inicial, ele tem esses modelos, e quando a gente pesquisa, ele traz modelos novos. Quando a gente clica nessa apresentação em branco, aqui é o que ele vai mostrar para a gente. Tá? Então, eu vou deixar ele aqui do lado para seguir uma sequência de ilustrações conforme o slide com vocês. Tá? Bom, então quando a gente seleciona a apresentação em branco, como eu coloquei aqui no slide, a gente tem esta tela. Tá? Como todas as aplicações da suite Office, as guias na parte superior, elas se mantêm muito parecidas. Tá? É por isso o Office é uma das aplicações mais utilizadas, porque você tem o costume, você tem o ambiente muito parecido e você não se perde nas funcionalidades. Então, o que eu já expliquei nas últimas aulas sobre Excel, sobre o Word, você vai encontrar as mesmas funcionalidades no PowerPoint, com algumas coisinhas a mais. Mas essa tela aqui inicial, tá, ela vai trazer a guia da página inicial, né, aberta logo quando você acessa a apresentação em branco. Tá? Tem outras guias, tá? A gente pode ver aqui, tem a guia de arquivo, né, guias inserir, guia de design, guia de transições, animação, a apresentação de slides, revisão e exibição. Tá? Então essa é as primeiras informações que a gente tem quando a gente abre o PowerPoint sem nenhum arquivo estar sendo produzido ou sem nenhum arquivo estar aberto. Aqui a gente tem uma miniatura do slide que você está visualizando. Né? Se tivesse mais slides aqui, a gente veria a miniatura deles. E aqui a gente tem o slide atual. Tá? Além dessas
esses recursos de interface que eu demonstrei para vocês. Também tem aqui os menus de acesso rápido para você salvar, para você reverter a última alteração, para você refazer sua última alteração, tá? E você apresentar. E lá no canto direito, né, os botões de minimizar, redimensionar, o maximizar e o de fechar. Tá? Então essas são as interfaces do PowerPoint. Aqui, como eu já expliquei, a gente tem todos esse padrão visual, né, similar a todos os programas da Suite Office. A gente tem essas barras, essa barra inicial que está acima das guias, tá? Ela apresenta essa barra de acesso rápido, como eu comentei, tá? Tem os botõezinhos aqui, eu dei um destaque nessa imagem ao de salvar, ao de desfazer, de refazer e de apresentar. Tem uma alça, que é esse triângulozinho aqui do lado, que você pode clicar, né, e adicionar novos acessos rápidos. Ou seja, a tarefas que você pode normalmente fazer. Tá? E lá no canto direito, né, fechar, minimizar, maximizar. Tá? Esses são os botões, né, da parte superior. E no centro, né, como todos os programas, fica ali o nome do arquivo que você salvou e o programa que está aberto. Então, padrão do Windows. Bom, a primeira guia, que na verdade não é uma guia, né, a primeira botão de acesso que o PowerPoint tem é o botão de acesso de arquivo. Tá? É do canto esquerdo. Vamos voltar aqui alguns slides. Como vocês podem ver, ele está em destaque aqui laranja. Quando a gente abre ele traz algo muito parecido com a tela inicial do PowerPoint. Ele traz essa visualização. Ele vai permitir que a gente abra outros arquivos. Né? Esse aqui ele já mostra um arquivo recente que eu acessei. Pode procurar no OneDrive, que a gente vai ver na próxima semana, ou em arquivos do computador. Tá? Assim como tem outras opções aqui para salvar, exportar, compartilhar ou imprimir o slide. Então, o botão aqui ele vai trazer estas opções. Tá? Nós vamos explorar um pouco mais estas opções a partir da próxima semana. Então, quando a gente acessa um slide, seja ele um slide em branco, seja ele um slide já produzido, tá? A gente tem a visualização principal dessa área de trabalho. Tá? É nesse local aqui que a gente faz todas as inserções ou visualizações do conteúdo. Então, aqui a gente tem no canto esquerdo a miniatura, né, e no lado direito o slide atual. Tá? Sempre quando a gente cria um slide, esse slide tem um layout. Tá? Esse layout inicial é o layout do slide título. Tá? Esse slide título já vem com um campo para você digitar e o título vai ter uma fonte maior, tá? Vai ter um destaque maior, tá, do que os slides de corpo. Nesse slide título aqui, tá, um slide mestre que ele traz aqui na parte de baixo um subtítulo para você colocar um texto com tamanho menor, né, para indicando um contexto bem específico da sua temática. Bom, esse é um padrão do PowerPoint, né, de um dos modelos, né, no caso esse modelo é o modelo em branco, tá? Mas dependendo dos modelos que você escolha na hora de acessar algum arquivo ou criar um arquivo novo, você vai ter esses campos de texto em locais diferentes, né, para contextualizar com o tema, né, para ficar do lado de imagem, para dar um destaque central ou simplesmente sem texto nenhum. Isso aí você pode modificar. O que é importante você observar é que os campos de texto já pré-definidos pelo PowerPoint ele vem com esses tracejados. Então, todos os slides que você utilizar e ver esses campos de texto, tá, você vai clicar para adicionar algum texto. Nesse local aqui, né, para clicar para adicionar um título, nesse local abaixo, para clicar e adicionar um subtítulo. Tá? Isso não impede que você adicione mais conteúdo, mais texto. Você pode adicionar um novo objeto, que vai ser uma caixa de texto, e adicionar mais elementos textuais, mais elementos gráficos. Tá? Esse é só um modelo, né, um dos modelos que o PowerPoint disponibiliza. Tá? E não se preocupe que esse texto que fica dentro dessas caixas tracejadas,
né, com borda tracejada, esse texto ele não aparece nas apresentações. Se a gente deixar em branco e iniciar uma apresentação, esse texto ele não aparece. Bom, então a gente tem, né, nesse painel, né, da área de trabalho, tem o slide atual. Né? A gente tem essas bordas pontilhadas, como eu destaquei para vocês, tá? Que são espaços reservados para digitar texto. Pode ser usado para inserir imagens, gráficos ou outros objetos. Tá? Então, é um recurso que, além de você poder digitar, você pode adicionar uma imagem mais facilmente. Você pode adicionar um gráfico facilmente clicando no ícone de gráfico ou qualquer outro objeto. Por exemplo, um vídeo, né, que você pode colocar naquele campo, né, de borda tracejada. Tá? No lado esquerdo, como eu comentei para vocês, existem as miniaturas. Essas miniaturas mostram de uma forma visual o conteúdo do slide, tá? Para você saber navegar entre eles. Tá? E na parte inferior, né, as anotações e comentários. Tá? Então, na parte inferior dessa área de trabalho, tá? Deixa eu dar um zoom para demonstrar para vocês. Tá? Existem as anotações e comentários. Tá? Deixa eu clicar aqui no meu PowerPoint que está aberto. E aqui a gente vê que existem as anotações e comentários. Qual a diferença das anotações e comentários? As anotações você coloca nessa parte de baixo e você consegue digitar algo sobre seu slide, seu slide atual. Cada slide vai ter uma anotação diferente. Tá? Então, essas anotações elas não são exibidas no momento de uma apresentação. Pode ser, por exemplo, um resumo, né? Algo que você queira discutir, né? E não queira expor no texto do slide. No slide você quer fazer apresentações mais visuais, você quer demonstrar algo, né? E colocar um resumo na parte de baixo, né? Para você pontuar, falar enquanto apresenta. E comentários normalmente eles são utilizados para que você compartilhe o arquivo com outras pessoas que vão construir uma apresentação com você e possa discutir sobre como montar a apresentação em si. Tá? São campos de texto, tá? Você pode usar eles da forma como você queira, mas normalmente tem essas finalidades. O interessante aqui é que no campo de anotações, você consegue visualizar isso quando você apresenta. Ou seja, se você conseguir apresentar um arquivo de PowerPoint utilizando dois monitores, pode ser, por exemplo, duas saídas de vídeo. O que seria uma saída de vídeo? O monitor é uma televisão ligada no computador é outra saída de vídeo, né? Um data show é outra saída de vídeo. São dispositivos de saída. E se você apresentar com um computador que tenha duas saídas, por exemplo, no notebook, tem a tela integrada e eu coloco uma televisão, né? Ou um data show. Então vai ter duas saídas de vídeo. Na saída principal, tá? Que é a saída da apresentação, você vai ter somente a visualização do slide. E na saída secundária, né, que você vai ter um acesso aos slides, você vai ver o conteúdo do slide, você vai ver o slide posterior e você ainda vai ver as anotações do slide atual. Vou demonstrar isso para vocês na próxima sequência de slides. Bom, então, na apresentação de slides, tá? Nesse modo de apresentação, né, utiliza a tela por completo, como se fosse a própria apresentação. Tem o último botão aqui do canto inferior. Tá? Antes do zoom tem um botãozinho pequenininho que é o botão de apresentação de slides. Tá? Quando a gente aperta nele, tá? A gente vai utilizar a tela por completo como se fosse a apresentação, visualizando como será exibida ao público. Tá? Quando utilizada com dois monitores, é possível observar o slide em sequência e comentários. Tá? Então aqui tem um print da minha tela. Tá? Aqui eu fiz o seguinte, tá? No momento que eu estou falando com vocês, eu tenho dois monitores. Então, como eu tenho duas saídas de vídeo, iniciei uma apresentação.
A apresentação ela foi exibida nesse lado esquerdo, tá? E no lado direito ficou um controle da apresentação, tá? Então, desse formato aqui, eu consigo ver como a apresentação é exibida e consigo ver no lado direito o controle da apresentação. Esse controle da apresentação ele tem os botões de controle para avançar e retroceder e tem a miniatura do próximo slide que eu vou falar, que seria um sumário, nesse exemplo aqui. E tem na parte de baixo, deixa eu apagar esse quadrado aqui, ficou grande. E tem nessa parte de baixo, tá, a miniatura, e nessa parte de baixo, uma anotação que eu fiz sobre esse slide de apresentação. Então, se eu quisesse pontuar para que eu não esquecesse algum tópico importante, tá? No momento da apresentação eu conseguiria ver esses tópicos de anotação aqui e o público não iria visualizar, né? As pessoas que iriam olhar somente a apresentação não iriam visualizar essas anotações. Tá? Então, quando a gente entra no modo de apresentação, a gente tem essa visualização, né? Quando a gente tem dois monitores. Isso não seria possível quando a gente tem apenas um monitor. Tá? Isso é um caso só de dois monitores. Bom, vamos dar sequência. Aqui seria a primeira aba. Assim que a gente abre o software, a gente tem essa primeira aba, essa primeira guia, tá? Que tem praticamente os mesmos elementos de formatação de texto que existem no Word, tá? Com algumas diferenças, né? Poucas, né? Na parte de estilos rápidos, mas a gente tem praticamente as mesmas ferramentas. Então, a gente tem acesso aos botões de editar texto, que a gente já discutiu no Word, né? A inserir formas, né? Localizar, substituir, inserir texto, né? Organizar, inserir um novo modelo de design e inserir novos slides ou excluir. Tá? Deixa eu trazer o PowerPoint para frente de vocês e discutir cada um desses pontos. Então, a gente tem, nesse primeiro campo aqui, nesse primeiro bloco, como é que eu posso inserir novos slides. Então, tem um botão maior nesse ponto aqui. Então, eu vou inserir novos slides só clicando nesse botão. Tá? Então, sempre quando eu tenho um slide, tá, eu vou ter acesso a definir um layout para cada slide. Então, o primeiro slide ele vem com esse modelo de título. Tá? Na verdade, esse layout de título. Tá? O modelo a gente normalmente usa quando a gente define o tema geral da apresentação, mas o layout de cada página, tá, ela pode ser mudado. Tá? Então, por exemplo, esse layout aqui é layout título e conteúdo. Tá? Então, se eu quiser mudar para ter, por exemplo, dois textos, né, divididos em colunas, tá? Posso digitar os textos em ambos os lados, tá? Eles não vão passar um acima do outro, tá? Eles vão descer, seguir o fluxo, né, vertical, sem ultrapassar as caixinhas pontilhadas do outro lado. Tá? Então, além desse bloco aqui para inserir slides, né, modificar layout de slides, eu também tenho outras opções, como formatação de texto, nesse próximo bloco. Tá? Alinhamento, assim como existe no Word, assim como existe lá no Excel, a gente tem esses campos de formatação de texto. Tá? Inserir formas de desenho. Tá? E dentro desse inserir formas de desenho, a gente tem algo que é muito interessante, que facilita os aspectos visuais do PowerPoint, que são esses estilos rápidos. Então, se eu tenho um campo de texto aqui, eu quero que ele seja rapidamente formatado. Como assim? Quero colocar uma borda, quero colocar uma cor de fundo para o texto e uma cor da letra, né, diferente. O estilo rápido ele vai trazer tudo isso, né, para cada um bloco desse. Tá? O conteúdo aqui ele vai ser modificado. Né? Por exemplo, se eu alterar esse estilo desse bloco, né, eu estou alterando rapidamente a cor do plano de fundo, estou alterando rapidamente. Aqui tem algum de fonte, tem a fonte branca, né? A parte de trás, nesse estilo aqui, já tem um gradiente, tá?
uma mudança de cor gradual, né, do mais claro para o mais escuro. Então, o estilo rápido ele vai trazer essa formatação de caixa de texto mais rápido. Eu poderia fazer isso passo a passo? Poderia, mas ia demorar e talvez eu não conseguisse, né, sem prática, fazer isso, essa definição de cores e fontes. Tá? Então, além desses campos de formatação, né, logo na guia da página inicial, eles têm esses estilos rápidos. Tá? Outros efeitos podem ser inseridos nesses campos laterais, né? Preenchimento da forma, né? Para mudar a cor, o contorno da forma, que é a borda, né? Para mudar, e alguns efeitos, né? Para ela ter uma sombra, para ela ter reflexo, enfim. Isso é o que traz, né? Esse uso visual, né? Do PowerPoint, né? Que a gente usa ele para apresentar informações de forma clara, de forma bonita, né? Então, esses acessos rápidos a essas funcionalidades, né, são presentes nesses tipos de software, né? Em particular, o PowerPoint é um dos melhores. Bom, voltando aqui no slide, para que não passe nenhuma guia, né, sem comentar os pontos, a gente tem a guia inserir. Tá? Essa guia inserir eu vou dar um destaque maior na próxima aula, vou comentar alguns pontos dela na aula de hoje. Tá? Ela tem muitos objetos a se trabalhar, como vocês podem ver. Nesse momento aqui, a gente pode inserir em determinado slide uma tabela, pode inserir imagens. Tá? Nas versões do PowerPoint, né, mais novos, como esse 2013, a gente já consegue inserir uma imagem sem precisar alterar a tela, né, sem precisar ir lá no Google ou Bing ou qualquer outro local no meu computador, procurar, copiar e colar. Né? Então, existe esse botãozinho Imagens Online, que ele vai abrir um campo de texto, você vai digitar algum texto e vai visualizar entre as imagens que ele encontrou para inserir diretamente da internet. Tá? Isso é uma forma mais rápida de você inserir um conteúdo de imagens. A partir de prints, tá? Vou passar também na próxima aula exemplos sobre isso. Tá? Assim como, né, formas, smart arts e gráficos. Então, esses objetos aqui eles vão dar uma dinamicidade, né, para você exibir algum fluxo, para você fazer um desenho de um mapa mental, fazer um desenho de qualquer aspecto gráfico, né? Você vai conseguir com essas opções. Quando você clica em uma dessas opções, você vai ter acesso, né, a vários modelos para inserir. Tá? Além disso, na guia inserir, a gente tem, né, mais elementos, né, como por exemplo, cabeçalhos, rodapés, números de slides que são extremamente importantes para que quem esteja visualizando consiga identificar, fazer um comentário sobre algum slide específico. Né? Esse, por exemplo, que eu trago para vocês, eu coloco o número aqui em cima. Tá? E coloco aqui nomes embaixo, né? A disciplina aqui embaixo e alguns elementos de cabeçalho na parte de cima. Tá? Então, além do conteúdo que a gente apresenta, a gente também deixa alguns elementos não representativos de informação, né? Apenas de indicação sobre o que a gente está explicando, né? Como títulos, subtítulos, né? Ou o nome do apresentador. É muito comum a gente fazer esse tipo de inserção de conteúdo. E a gente faz através, né, dessas configurações de texto. Tá? Cabeçalho, rodapé, datas e números. Aqui eu não coloquei data e hora, eu substituí esse campo data e hora, por exemplo, pelo nome informática básica. Tá? Só porque tem o campo, não é obrigatório utilizar esse campo. Tá? Bom, além dessa guia inserir, que nós vamos destacar melhor no próximo vídeo, aqui eu deixo para vocês, né, uma discussão também sobre os designs. Então, existe uma guia só para a gente modificar o design da apresentação. Tá? Então, as versões do PowerPoint, a gente consegue acessar essa guia de design. Tá? Nessa guia de design, ele vai trazendo vários modelos, vários temas para a gente escolher. Tá? Além dos temas que a gente pode escolher, que já vai ter um background, vai ter uma sequência de cores diferentes, como a gente consegue ver, ó, nesses modelos a gente consegue ver que
existe uma cor de fundo, de plano de fundo meio verde, e a parte da frente a gente consegue ver que o texto vai ser branco e outras cores, né, que compõem esse modelo, eles vão seguir essas tonalidades aqui. Tá? Então é uma paleta de cores que fica sendo utilizada para cada modelo, e o texto ele normalmente fica dentro dessa paleta, né? Até para que você não insira algo que fique visualmente desagradável, né? Colocar um cinza em cima de um preto, né? Um laranja em cima, não sei, de um azul, tá? Algumas coisas não combinam, né? Em relação às cores, e essas paletas são definidas, né, para que haja uma harmonização. Bom, então aqui na parte direita, né, a gente pode definir o tamanho do slide. Atualmente, pessoal, o tamanho do slide normalmente é o 16:9, é um tamanho de slide mais largo, comumente chamado de wide. Tá? Quando a gente trabalha com slides, né, de 4:3, né, são slides que que ficam aquelas bordas laterais pretas. Não sei se vocês já viram em algum exemplo, né? Alguma apresentação, alguém que apresentou, mas ficou aquela borda no lado esquerdo e no lado direito da cor preta. O que é que aconteceu ali? Né? O que aconteceu foi que a construção do slide foi dado num tamanho, e o dispositivo de saída tem outro tamanho, né? Outra proporção de apresentação. Tá? Hoje em dia, os monitores, hoje em dia, as televisões, eles seguem esse formato mais largo, né? Em inglês é wide. Esse formato mais largo, eles têm essa proporção maior, né? 16:9. Tá? Tem ainda monitores widescreen, né? Muito mais largos, né? Tem outras proporções mais largas, mas para existir uma compatibilidade maior com todos os dispositivos, a maioria dos dispositivos atuais é nessa proporção. Então é interessante a gente estabelecer nesse campo de tamanho e fonte, tá? Tamanho do slide, desculpa. Deixa eu demonstrar aqui no PowerPoint. Tá? Como vocês podem ver aqui, tá? Tem aqui o tamanho do slide, e aqui a gente tem esses dois padrões. O atual, né, o mais comum é o widescreen, mas também tem o 4:3, tá? Como a gente pode ver, ele fica com, dependendo da saída, ele vai ficar com bordas ausentes ali. Tá? Então, normalmente a gente já mantém nesse widescreen aqui. Tá? Bom, além desse botão de tamanho de slides, a gente tem o botão de formatar o plano de fundo. Tá? Esse botão de formatar o plano de fundo é muito interessante para a gente ter uma personalização para as apresentações. Tá? Colocar um plano de fundo mais chamativo, né? Colocar um plano de fundo que traga uma imagem, que traga um GIF, por exemplo, para dar uma dinamicidade. Tá? Normalmente as minhas apresentações eu monto de uma forma mais limpa, para que ela sirva como um roteiro de estudo, mas dependendo das apresentações que você venha fazer, uma apresentação comercial, uma apresentação mais lúdica, uma apresentação em um evento, a forma que você vai conduzir essa apresentação, você pode querer dar uma dinamicidade maior, né? Colocar efeitos visuais, e a partir do plano de fundo você já consegue dar boas, boas visualizações para o seu conteúdo. Tá? Então, quando a gente clica nesse botãozinho de formatar plano de fundo, tá? Ele pergunta para a gente, né, como é que a gente quer preencher o plano de fundo. Tá? Então, além dos temas, que já vem com preenchimentos de plano de fundo de acordo com cada tema, a gente pode preencher ele, né, o plano de fundo, uma cor sólida. O que significa cor sólida? Apenas uma cor. Nesse exemplo aqui, está marcado preenchimento sólido, e eu coloquei aqui uma cor bem diferente para que você visualizasse. Tá? Essa cor, esse amarelo, esse ocre aqui, ele traz, né, essa cor bem chapada na parte de trás. Tá? Dependendo do contexto, você pode colocar isso, né, para dar um destaque para o texto. Né? Uma citação, você coloca uma cor branca em cima de um fundo preto, né? Você vai dar o destaque completamente ao texto. Tá? Dependendo também da sua temática, você aborda outras cores, né?
para contextualizar com a sua apresentação. Bom, além desse preenchimento sólido, tem outras opções, como vocês podem ver aqui. Tá? O preenchimento sólido, ele foi selecionado aqui essa cor amarela, como vocês estão vendo. Tá? Eu coloquei essa miniatura aqui do lado, né, de outro modelo que eu coloquei. Inclusive, coloquei uma transparência aqui. Tá? Tem um nomezinho aqui que, infelizmente, no meu recorte, ele ficou apagado, mas a transparência ela permite que a gente não deixe aquela cor tão chapada, tão sólida assim. Ela pode ficar um pouco puxando mais para o branco, né, com esse efeito de transparência. A gente pode colocar um preenchimento em gradiente. Tá? Pode colocar um preenchimento de imagem. Tá? Esse preenchimento de imagem ele pode ser utilizado tanto para imagens quanto para GIFs. Tá? Então a gente tem aqui um preenchimento de imagem com ou textura selecionado. E aí para isso a gente precisa selecionar uma imagem ou textura. Tá? Então essa imagem ou textura a gente vai selecionar a partir desses botões aqui abaixo. Tá? Ou o arquivo, caso eu tenha um arquivo no meu computador. Se eu fui em algum site, né, e copiei a imagem, tá? Como é que eu vou colocar para ela ser o plano de fundo, para ela não ficar na frente do texto? Eu posso simplesmente colocar no preenchimento e colocar, inserir a fotografia, ou seja, a imagem que eu copiei, da área de transferência. Quando a gente copia texto, esse texto fica nessa área de transferência. Quando a gente copia uma imagem, mesmo que eu não salve no computador, ela também fica na área de transferência. Então, a partir do momento que eu selecionar, inserir a fotografia da área de transferência, eu tenho que ter copiado antes, a imagem vai servir como um plano de fundo para o slide atual. Tá? Na parte de baixo desse preenchimento aqui, tá, existe um botão, deixa eu demonstrar para vocês. Tá? Nessa parte de baixo, deixa eu colocar aqui imagem ou textura. Tá? Então, posso selecionar um arquivo qualquer aqui. Deixa eu procurar um arquivo na internet para demonstrar isso para vocês. Tá? Tem alguns sites que eu normalmente uso. Tá? Tem o site que a gente consegue encontrar imagens bonitas, né, imagens interessantes, esse Unsplash. Eu deixei o link na sequência dos slides para vocês acessarem depois. Então, a gente pode clicar em qualquer imagem dessa daqui. Selecionar alguma aqui. Copiei. Botão direito, copiar imagem. E daqui, né, eu vou colocar o preenchimento com imagem da área de transferência. Então, a imagem já foi para a parte de trás do meu slide. Se eu quiser colocar essa mesma slide para todas as apresentações, tá? Então eu venho aqui e clico em aplicar a tudo. Então vai desde o slide inicial, né, para todos os outros formatos de slide, né, para todos os outros temas e layouts que eu selecionei. Tá? Bom, aqui é um campo de pesquisa ainda, né, do online, que eu venho procurar no Bing. Né? Por exemplo, informática. Eu posso selecionar, né, e clicar no botão inserir. Ele baixa e insere automaticamente, né, no slide atual, e quando eu seleciono aplicar tudo, né, ele vai aplicar todos os slides. Bom, então eu deixei esses links aqui para vocês, tá? Quando a gente quer alguma apresentação que tem algum destaque, né, normalmente esses planos de fundo vão dar um destaque para a apresentação, vão dar um foco, né, do leitor, do público. Eles vão observar esse slide com mais atenção, já que ele é o diferente dos demais. Então, você pode inserir essas imagens de plano de fundo e onde procura as imagens. Tá? No Google Fotos, você pode procurar, né, acessando o Google e depois procurando imagens. Na verdade, é Google Imagens. Tá? Mas existem sites especializados, né, em imagens com alta definição. Ou seja, você já vai usar uma imagem que não vai ficar com aquele aspecto de borrado, tá? Ou de fora de foco.
Tá? Então, quando você acessa em sites, né, como esses que eu deixei para vocês, vocês já vão ter acesso a imagens de maior qualidade e que você vai poder, né, ter esse aspecto visual incrementado numa apresentação. Tá? Então, além desse Unsplash, que foi esse que eu acessei para vocês, tá? Tem outros, né? Esse Graphs é o Pixabay, é o Pexels, o Foodsfeed, esse é mais especializado em comida, né? E o Pink Jumbo. Tá? Então, muitos sites aqui que vocês podem usar, né, para acessar e baixar imagens, né? Alguns planos são pagos, tá? Algumas imagens podem ser pagas, né? Mas a maioria é gratuita. E aí você acessa e consegue ter imagens, né, para contextualizar de formas diferentes em uma apresentação. Tá? Bom, além de imagens, tá, estáticas, a gente pode colocar GIFs. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei um GIF nesta apresentação. Tá? Então, não sei se pela transmissão e gravação aqui do vídeo vocês estão vendo, acredito que sim. Tá? Caso não, você acesse esse link dessa apresentação separadamente, você vai conseguir ver que existe uma movimentação da parte de trás desse slide. O plano de fundo dele está se movimentando. Não é um vídeo, né? É um GIF. Tá? GIFs normalmente ele tem uma qualidade um pouco menor que as imagens, até pelo tamanho que ele possui. Tá? Então, se for um GIF com alta qualidade, o tamanho dele vai ser muito longo e pode demorar para carregar ou deixar o arquivo de apresentação muito grande, né? Com vários megabytes. Então, esses GIFs eles podem ser usados para dar um destaque também, para dar uma animação no slide. É interessante a gente fazer algumas considerações quando usa GIFs, né? Ou quando usa gradientes. Quando a gente tem um background e coloca um texto em cima, tá? Esse texto ele pode se confundir e pode ficar um pouco apagado, né, em relação ao background. Por exemplo, essa imagem aqui, tá? Ela tem cores escuras e tem cores claras. Então o texto ele tem que ser um pouco modificado. Eu coloquei uma pequena sombra nesse texto. Eu poderia ter colocado uma sombra maior para dar um destaque ao texto, ele não ficasse perdido no, no background. Tá? Algumas letras, por exemplo, esse I, né, do GIFs, ele está em cima de um background branco e a letra é branca. Ainda assim eu consigo ver ele e eu consigo ver devido ao sombreamento. Tá? Esse sombreamento ele pode ser aplicado, né, na própria guia da página inicial do PowerPoint. Tá? Nesse slide aqui eu tenho a mesma imagem. Tá? Aqui ela não está sendo apresentada como GIF, tá? Mas eu poderia ter colocado ela como um GIF animado nessa borda. Aqui ela está como um objeto, uma imagem estática. Tá? Sempre quando a gente tem essas imagens estáticas, né, como eu comentei para vocês, eu posso colocar esses textos em cima e para o texto poder ser visto, poder ser notado, lido tranquilamente. É interessante que eu dê um contraste. E aí o contraste, por exemplo, de um texto na cor branca, nesse slide específico, foi colocado com um sombreamento. Tá? Outra forma que eu poderia aplicar para dar um contraste é colocar um estilo rápido, como eu discuti no início da apresentação. Eu conseguiria colocar um plano de fundo nesse campo de título do slide. Tá? Então é interessante que quando você monte slides, você preze também pela legibilidade. Tá? Muito comum você montar o slide prestando atenção no conteúdo, né? Querer deixar tudo o mais correto possível, tá? E naquele momento definir o layout, definir o tema, você pode pecar em alguns detalhes como esse. Então, não peque nesses pontos de contraste do texto, pois o conteúdo ele pode deixar de ser visto se não se não houver contraste entre o texto e o background e o plano de fundo, né? Bom, outra guia que normalmente vocês gostam de aplicar, né, de gerar efeitos quando existem seminários ou apresentações, né, é inserir transições nos slides. O PowerPoint ele costuma diferenciar transição de animação. Tá? Então existe essa pequena diferença e a guia de transição ela aplica um efeito de animação
quando eu passo os slides. Tá? Então, a gente pode definir dessa forma. Ele aplica uma transição ao passar de slides. Tá? Então, aqui a gente tem a guia de transição selecionada e a gente tem vários efeitos de transições diferentes. Tá? Esses efeitos aqui são diversos. Né? Quando a gente clica nessas alças, a gente tem mais opções ainda. Tá? E consegue aplicar uma transição ao passar de slides. Vou dar um exemplo aqui ao passar do slide. Tá? Ele faz uma transição aqui, deslizando para a direita. Né? Aqui o PowerPoint, por exemplo, chama essa transição de descobrir. Tá? Essa transição de descobrir, ele vai deslizar o slide para o lado. Tem outras transições que eu deixei também nesse slide, tá? Como esse de rotacionar. Né? Parece que a nossa apresentação virou um cubo mágico, algo 3D. Tá? E quando seleciono ela, né, eu aplico em cada slide essa transição. Então, eu tenho que parar no slide, ir na guia de transições e aplicar. Então, eu posso ter mais do que uma transição por slide. Tá? Sempre quando a gente seleciona um slide, com transição, a gente vê essa pequena estrela indicando que existe ou uma transição ou uma animação ali. Então, slides que têm transmissão e animações possuem essas estrelas nas miniaturas. Tá? Outra transição aqui, tá? E a partir desse momento você já consegue ver um excesso de transições. Então aqui vamos fazer algumas considerações. Em alguns momentos essas transições elas atrapalham o conteúdo. Você chama muito mais atenção ao efeito gráfico do que o conteúdo. Você pode utilizar elas sim, tranquilamente para apresentar, mas cuidado, né? Não peque pelo excesso. Então, quando a gente tem muitas transições, a gente atrapalha a concentração do ouvinte, né? E o público-alvo, né? A pessoa que está vendo o seu slide, vai tirar o foco do conteúdo, né? Que normalmente é o mais importante. O uso dessas transições depende do apresentador. Né? Particularmente, eu não uso tantas transições. Né? Como eu falei para vocês, os meus slides eu deixo ele como um guia, como uma referência de estudo, mas para apresentações com contextos diferentes, você pode dar uma dinâmica diferente. Tá? Essas animações podem depender do tema. Né? Quando a gente tem uma sequência de fotos, que eu quero uma foto ser mais aberta, né? E outra foto ela tem um zoom. Né? Então eu posso dar uma transição de um slide que tem a foto mais aberta de uma cidade, por exemplo, e a próxima ser uma casa dessa cidade. Então, a transição entre essas fotos eu posso deixar com um efeito de zoom. Então, isso é um efeito que pode ser utilizado no contexto do slide. Né? Bom, então, normalmente a gente pode utilizar isso também em pontos chaves, né, de forma relevante ao conteúdo. Bom, aqui temos as guias de animações. Tá? Nessas guias de animações, a gente diferencia da transição, pois a transição ela é aplicada a cada slide e a guia de animações ela é aplicada por cada objeto. Ou seja, o texto é considerado um objeto, uma imagem é considerado um objeto, uma tabela é considerado um objeto, tá? Um smart art é considerado um objeto. Então, para cada objeto que eu queira colocar uma animação, eu tenho que ir nessa guia, seleciono o objeto e depois escolho qual é a animação que eu quero para ele. Tá? Nesse exemplo aqui, que eu vou demonstrar para vocês, todos os objetos, incluindo o texto, têm uma animação. E essas animações, né, elas ocorrem quando eu selecionei o texto e fui na guia. Normalmente, né, por padrão, né, essas animações só vão ocorrer a partir do clique do apresentador. Então, nesse momento aqui, quando eu clicar, a animação vai apresentar, vai ser ilustrada. Tá? Então, aqui, como vocês puderam ver, houve uma animação do texto e animações dessa imagem, desta imagem, desta imagem. Tá? Então, eu cliquei aqui uma vez e consegui ter uma animação do texto. As imagens, elas ocorreram, tiveram uma animação, a animação que ocorreu nela, ocorreu não mediante ao clique, mas mediante
ao término da animação anterior. Então, vou repetir esse slide aqui, vou dar o clique, o texto terminou de aparecer. E cada uma dessas imagens tem uma animação diferente. E cada uma delas, né, foi gerada após a animação anterior. Tá? Então, essa animação ela é colocada um a um objeto. Tá? Bom, nessa guia de animações também tem muitas opções. Tá? Além desses efeitos, né, quando a gente clica nas alças, a gente tem opções para escolher efeitos de entrada, né, que é quando aquele objeto vai aparecer. Se ele vai aparecer da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, girando, pulando, dando cambalhota, duplo twist carpado. Se ele vai simplesmente desfocar e focar um efeito de ênfase, ou se ele vai sair da tela, né, após o meu clique. Então tem muitas opções de animações. Tá? Também tem que ser utilizado com parcimônia, tem que ser utilizado dependendo dos seus contextos. Tá? Lembrando que esse tipo de efeito gráfico, né, pode tirar o foco no conteúdo. Tá? Bom, e chegando próximo ao fim, tá? Existem as guias de apresentação, revisão e exibição. A guia de apresentação basicamente indica como é que você vai apresentar, né? Se você vai apresentar do começo do slide atual. Tá? Tem essa opção de apresentar online, que as pessoas que foram da mesma organização e tiveram a mesma versão do PowerPoint vão visualizar. Tá? Tem alguns pontos interessantes aqui que eu gostaria de comentar para vocês, né? Que é, por exemplo, de testar os intervalos ou gravar a apresentação. Então, você antes tem aquele tempo, né, exato que você deve concluir sua apresentação. Então, você pode testar seus intervalos. Você clica nesse botão de apresentação slides, seleciona a função de testar o intervalo e você vai conseguir ver, né, enquanto você faz seu preparatório, seu teste, antes da apresentação em si, verificar quanto tempo você normalmente está em cada slide. Tá? Temos aqui o botão para gravar a apresentação, isso aqui basicamente vai captar a sua voz de microfone e colocar em cada um dos slides. Tá? Então, pode ser, por exemplo, uma forma de você distribuir uma aula, né, através de gravando somente com o PowerPoint. Tá? Isso aqui, infelizmente, impossibilita pessoas que não tenham PowerPoint, tá? Ou que não tenham acesso o próprio arquivo. Né? Então, muita gente gosta de só baixar o PDF e não vai ver nada em relação ao áudio. Bom, finalizando aqui temos a guia de revisão. Tá? Assim como existe no Word, assim como existe no Excel, você trabalha com um arquivo com múltiplas pessoas. E caso você queira adicionar comentários, fazer revisões aqui de ortografia, essa guia você vai conseguir analisar o conteúdo, né, junto com seus colegas ou companheiros de trabalho. Tá? Por fim, né, a guia de exibição. Essa guia de exibição ela vai mostrar como os slides vão aparecer na sua tela de edição, por exemplo. Normalmente a gente vê esse formato de exibição normal, que tem as miniaturas e o slide atual, modos com tópico, tá? E modos de classificação de slides ou modo olhando as anotações. Tá? Então tem esses formatos aqui. Tem outros modelos que a gente pode escolher e isso basicamente vai mudar para a pessoa que está editando. Tá? Não vai mudar nada para o formato de apresentação. Bom, pessoal, então, sobre PowerPoint, nós finalizamos por aqui. Tá? Na próxima semana, né, nós vamos colocar uma atividade sobre o tema, tá? E concluir com a inserção, né, de vários objetos utilizando o PowerPoint.